Milionário pede que menino de rua cante para zombá-lo, mas fica sem reação com o talento. São Paulo estava à noite numa mistura frenética de luxo e violência. E lá, no meio do bairro mais nobre, a mansão de Ricardo brilhava como um farol numa escuridão tão imensa quanto as desigualdades da cidade. Carneiros dourados, lustres gigantescos, taças que tilintavam e o cheiro pesado de caviar espalhado pelo ar. Ricardo, milionário arrogante, dono de tudo aquilo, estava no centro da festa, cercado por gente que queria subir, sorrindo e ostentando. Ele dominava o lugar, gargalhava alto, falando dos seus negócios milionários, das suas influências, do seu poder que parecia não ter limites. Negava a existência da miséria na periferia, como se fosse um problema distante, que não merecia sequer um pensamento em sua noite de excessos. Foi então que, com aquele olhar frio e cruel, Ricardo percebeu um garoto caído, do outro lado do muro alto. A tensão era palpável. E aí, no primeiro acorde, algo estremeceu no ar, como se o vidro caro da mansão começasse a vibrar. Rafael soltou a voz. Não era uma voz qualquer. Era uma voz que atravessava a pele, que rasgava a alma. Forte, grave, cheia de dor e verdade. Ele cantou uma música que parecia sair da própria lama onde vivia, cheia de imagens cruas, açoite do abandono, fome, noites frias nos becos, lágrimas que nunca caíram. O que surpreendeu não foi só a potência da voz, mas a letra, tão carregada de silêncio e cicatrizes, que parecia conhecer cada pedaço escondido do passado de Ricardo. Um segredo soterrado que o milionário jamais quis revisitar. Uma infância sufocada por traumas, um abandono que ele varreu para debaixo do tapete dourado daquela vida falsa. Enquanto a voz ecoava, o rosto de Ricardo mudou. O sorriso cruel sumiu. A arrogância deu lugar a um olhar assustado, quase perdido. Um nó se apertou na sua garganta. As risadas, o silêncio fez eco. Uma sensação estranha, estrondosa, bateu no peito de Ricardo. Mistura de admiração, desconforto, medo. Ele nunca sentiu isso. Era como se o chão debaixo dele tremesse, como se a máscara que ele construiu trincasse agora diante daquela verdade em forma de canção. O que Rafael cantou não foi só uma história de dor. Foi um desafio direto, uma encruzilhada que gritou no meio daquele luxo vazio. Continuar ignorando a realidade ou enfrentar o que já não podia mais ser negado. Ricardo quase não sabia respirar. Passos desconfortáveis, olhos desviando. Lá no fundo, uma faísca mínima de esperança acendeu. Mas seria ele capaz de mergulhar nesse mundo desconhecido? Seria capaz de estender a mão? A festa, com toda a sua opulência, parecia um palco de um confronto silencioso. E a música de Rafael foi a arma que quebrou uma barreira que o dinheiro jamais desfez. Ricardo ficou ali, parado, encarando o vazio da mansão, segurando um segredo que agora rugia alto dentro dele. Será que ele vai se permitir mudar? Ou vai afundar ainda mais naquilo que conhece, fugindo do que sente? A resposta ainda era uma sombra. Um suspense cortante que pulsava no ar. E o silêncio, agora,
era o verdadeiro protagonista. Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho, lá embaixo, para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo ficou lá, travado, o copo pendurado numa mão, a outra apertando forte o braço, como se tivesse medo de cair de si mesmo. Ninguém falava. Só o eco da música do Rafael ainda balançava pelo salão, feito vento gelado cortando a espinha. O brilho dos lustres já não iluminava nada. Era só sombra. De repente, um estrondo. Vidro quebrando. Gritos. A porta da mansão arrebentou como papel. Homens de máscara preta, fuzis nas mãos. Não eram só assaltantes. Pareciam fantasmas. Tipos que nunca se via tão de perto. Bandidos de verdade. Daqueles das notícias. Gritos, gente correndo, mulher tropeçando, taças voando longe. Pânico puro. O cheiro de festa virou medo. Um deles apontou para cima. Ninguém se mexe, no chão, agora! Ricardo largou o copo, as pernas bambas. Ele olhou para o chão, mas percebeu que não conseguia se mexer. O líder dos homens olhou direto para ele. Fincou os olhos. Aquele olhar que não pede, manda. Ar frio cortando na pele. O coração disparado. O salão virou um mar de corpos jogados no tapete vermelho. Só Rafael, parado, olhando reto para o líder da gangue. Um silêncio pesado caiu. Ninguém entendia nada. O chefe puxou a máscara só um pouquinho. Ricardo reconheceu. O mundo parou. Jonas! Era impossível. Jonas, seu irmão mais velho, aquele que fugiu há 20 anos, sumiu sem deixar destino. Levou só o silêncio e uma promessa quebrada. Ninguém nunca mais soube dele. Ricardo sentiu o peito apertado, como se alguém tivesse chutado as costelas. As palavras não saíam. Jonas sorria um sorriso torto, de alguém que já apanhou da vida e agora resolvia bater de volta. Surpresa, irmãozinho. Ainda lembra de mim? Os convidados se entreolhavam, apavorados. O segredo explodiu ali, no meio de todo mundo. O milionário tinha um irmão bandido, um irmão desaparecido, agora apontando uma arma no rosto dele. O mais estranho, Rafael não parecia assustado. Jonas olhou para o garoto, fez um gesto de cabeça. Rafael fez que sim, devagar. Como se tudo estivesse combinado, como se eles se conhecessem. Chega de mentira, Ricardo. Agora a gente vai conversar, disse Jonas, afiado. Você achou mesmo que podia enterrar o passado para sempre? Não é assim. Vai ter que escutar. Ricardo quis falar, mas só gaguejou.
O que você quer? Jonas deu risada, mas era um riso magoado, cheio de dor. Quero que você conheça seu filho, Ricardo. Esse menino aí, o Rafael. O chão sumiu. Ricardo quase desabou de costas. As pessoas começaram a chorar, a gritar baixo. Uma mulher caiu desmaiada. O salão inteiro virou um túnel de vozes, susto, vergonha. No meio da bagunça, Rafael ficou parado, olhos brilhando, peito fechado. A dor, o medo, tudo explodia junto. E aí, Jonas se abaixou, puxou o menino para perto, os dois tão parecidos no jeito de olhar que ninguém podia negar. Ricardo só conseguiu perguntar, voz sumida: Rafael, é verdade? Mas Rafael não respondeu. Só encarou Ricardo, com uma cara de raiva misturada com tudo. E aí, silêncio de novo. Só se ouvia o relógio batendo, lento, como se o tempo puxasse de volta todo o resto da vida. O que vinha depois disso, ninguém sabia. O segredo estava escancarado. O passado batia na porta, armado pedindo contas velhas, e ninguém conseguia respirar direito. O mundo, naquela sala, ficava menor e mais pesado. Nada ia ser igual. Ricardo ficou lá, travado, o copo pendurado numa mão, a outra apertando forte o braço, como se tivesse medo de cair de si mesmo. Ninguém falava. Só o eco da música do Rafael ainda balançava pelo salão, feito vento gelado cortando a espinha. O brilho dos lustres já não iluminava nada. Era só sombra. De repente, um estrondo. Vidro quebrando. Gritos. A porta da mansão arrebentou como papel. Homens de máscara preta. Fuzis nas mãos. Não eram só assaltantes. Pareciam fantasmas. Tipos que nunca se via tão de perto. Bandidos de verdade. Daqueles das notícias. Gritos, gente correndo, mulher tropeçando, taças voando longe. Pânico puro. O cheiro de festa virou medo. Um deles apontou para cima. Ninguém se mexe. No chão. Agora. Ricardo largou o copo, as pernas bambas. Ele olhou para o chão, mas percebeu que não conseguia se mexer. O líder dos homens olhou direto para ele. Fincou os olhos. Aquele olhar que não pede, manda. A frio cortando na pele. O coração disparado. O salão virou um mar de corpos jogados no tapete vermelho. Só Rafael, parado, olhando reto para o líder da gangue. Um silêncio pesado caiu. Ninguém entendia nada. O chefe puxou a máscara só um pouquinho. Ricardo reconheceu. O mundo parou. Jonas? Era impossível. Jonas, seu irmão mais velho. Aquele que fugiu há 20 anos. Sumiu sem deixar destino, levou só o silêncio e uma promessa quebrada. Ninguém nunca mais soube dele. Ricardo sentiu o peito apertado, como se alguém tivesse chutado as costelas. As palavras não saíam. Jonas sorria um sorriso torto, de alguém que já apanhou da vida e agora resolvia bater de volta. Surpresa, irmãozinho. Ainda lembra de mim? Os convidados se entreolhavam, apavorados. O segredo explodiu ali, no meio de todo mundo. O milionário tinha um irmão bandido. Um irmão desaparecido. Agora apontando uma arma no rosto dele. O mais estranho, Rafael não parecia assustado. Jonas olhou para o garoto. Fez um gesto de cabeça.
Rafael fez que sim, devagar, como se tudo estivesse combinado, como se eles se conhecessem. Chega de mentira, Ricardo. Agora a gente vai conversar, disse Jonas, afiado. Você achou mesmo que podia enterrar o passado para sempre? Não é assim. Vai ter que escutar. Ricardo quis falar, mas só gaguejou. Você? O que você quer? Jonas deu risada, mas era um riso magoado, cheio de dor. Quero que você conheça seu filho, Ricardo. Esse menino aí. Ô Rafael. O chão sumiu. Ricardo quase desabou de costas. As pessoas começaram a chorar, a gritar baixo. Uma mulher caiu desmaiada. O salão inteiro virou um túnel de vozes, susto, vergonha. No meio da bagunça, Rafael ficou parado, olhos brilhando, peito fechado. A dor, o medo, tudo explodia junto. E aí, Jonas se abaixou, puxou o menino para perto, os dois tão parecidos no jeito de olhar que ninguém podia negar. Ricardo só conseguiu perguntar, voz sumida. Rafael, é verdade? Mas Rafael não respondeu. Só encarou o Ricardo, com uma cara de raiva misturada com tudo. E então, algo aconteceu. Um ruído incessante, uma granada. O barulho ecoou como trovão. O chão tremeu. A explosão abalou as paredes, tremendo como se uma tempestade houvesse sido libertada. Gritos, pânico absoluto. A luz piscou, os lustres balançaram e o calor da explosão queimou a pele de todos. Os convidados se espalharam como folhas ao vento, jogando-se no chão, tentando escapar. O ar virou fumaça. Rafael caiu, mão no peito. Ricardo gritou o nome do garoto. Mas o som da explosão abafou tudo. E entre a fumaça e o caos, Ricardo viu algo. Uma sombra. Uma mulher perfeita, mas com a pele marcada. Os olhos de Rafael brilharam ao vê-la. Mãe? A palavra escapuliu da boca de Ricardo, um sussurro cheio de confusão. Ela estava ali, do lado de Jonas. E Ricardo, paralisado, lembrou da história que ele tentara enterrar. A mulher que ele havia deixado para trás, que ele acreditava ter esquecido. Ela encarava-os com um olhar feroz, como se tivesse voltado para acertar contas. E a verdade começou a entrar, como um golpe. Você está mentindo, pensou Ricardo. Você acha que pode se esconder de mim, Ricardo? Ela berrou, a voz cortando o ar. Os músculos de Ricardo travaram. O tempo parecia parar. O mundo que ele construiu, a vida luxuosa, as mentiras, tudo desmoronando diante dele. Agora não era só um irmão do passado, do filho que ele nunca soube que teve. Tudo quebrando no meio da festa. Os gritos aumentaram. O pânico tomou conta do salão. O eco da explosão ainda ressoava na cabeça de Ricardo. Mas a conversa que ele não queria ter estava acontecendo bem ali, sob o olhar atento de todos. Como um relâmpago, a verdade se fechou ao seu redor. E ele se perguntou, como tudo isso ia acabar? As palavras dela ainda ecoavam na cabeça dele. O que viria a seguir? A expectativa estava em um nível insuportável, e ninguém ia sair dali
sem as marcas de tudo que aquele momento representava. Ricardo ficou paralisado, os olhos fixos na mulher que parecia ter saído de um pesadelo. O caos ao redor dele desapareceu momentaneamente. O cheiro da fumaça, os gritos apavorados dos convidados, tudo isso foi coberto pelo som da realidade, e ele não conseguia desviar o olhar. A mulher que um dia amou, ou pensou ter esquecido, agora estava de pé, viva, desafiando-o com a presença dela, e o seu passado começava a se desdobrar como um papel mal dobrado. "Você não pode estar aqui", balbuciou, a voz saindo arrastada, como se um peso enorme estivesse sentado sobre seu peito. Ela sorriu de um jeito amargo, uma expressão que misturava dor e desprezo. "E você achou que podia me deixar para trás assim? Ignorar que eu estou viva? Que nosso filho?" Ela passou um braço ao redor de Rafael, puxando-o para mais perto. "Que ele existe?" Os olhares se cruzaram. Rafael estava ali, mudo, olhando de uma mãe para um pai que ele nunca conheceu de verdade. A dor nos olhos dele dançava com um tipo de raiva reprimida. A lembrança daquela música assombrava o silêncio e deixava um gosto amargo na boca de cada um. "Você me deixou", gritou Ricardo, a memória de anos de distância cortando como uma lâmina. "Você sumiu e me deixou com tudo." Ele gesticulou em direção à celebração desmoronando ao seu redor. "Com essa vida falsa." "Sabe o que é falso, Ricardo?" "A sua memória." Ela levantou a voz, o tom cheio de ferocidade. "Você esqueceu quem realmente é. Esqueceu de quem realmente veio. Isso aqui, todo esse dinheiro, é só uma máscara." Nesse momento, o clima quente se tornou insuportável. Os convidados estão em choque, olhos arregalados. A tensão no ar era palpável. Gritos mais distantes se tornaram ecos de desespero. A cena foi interrompida por um som agudo, vidros se estilhaçando, como se quebrar a realidade fosse uma solução. Ricardo olhou para o lado e viu um dos homens mascarados apontando a arma com uma expressão que misturava hostilidade e surpresa. O ruído ecoou, e antes que qualquer um pudesse pensar, uma espada de dor acertou a estrutura da festa, quando o homem se virou e disparou. O tiro ecoou como um trovão. "Mãe!" Rafael gritou, um grito de algo perdido. Ele se jogou na frente dela, a determinação rivalizando com o medo. O tempo parecia parar. Todos na sala congelaram. A vida fluía lentamente, como se ainda não fosse verdadeira. "Não!" Ricardo se lançou para a frente, mas alcançá-los era impossível. Uma onda de pânico brotou na multidão. As pessoas começaram a correr. Um mar de gritos e movimento selvagem, mas sem ninguém saber para onde ir. No meio do caos, uma sombra se ergueu novamente. Jonas, o irmão que fugiu, olhava para a cena, com um perigo nos olhos que era quase palpável. Ele tinha a arma em mãos, mas a expressão dele estava confusa entre proteger e atacar. O que, afinal, ele estava fazendo ali? "A vida dos dois agora está em suas mãos, Ricardo", ele gritou, a voz cortando o ar, cheio de um venom que emanava de dentro. Escolha. O que ele queria dizer? O passado, a traição, tudo se misturava capa por capa. Um pânico ardente se espalhou no olhar de Ricardo. Ele tinha apenas um momento, um segundo suspenso para decidir. Sexo, morte, futuro.
A sala girava ao redor dele, as vozes agudas de medo ecoando. Mas uma coisa estava clara. A verdade era uma arma carregada, e agora ele poderia ser o único a puxar o gatilho. O que ele salvaria? O que ele perderia? Ele estava em um canto, e a vida estava dando uma reviravolta aterradora. Dois mundos colidiam, e a única saída era a decisão. Qual a escolha? Tudo o que ele acreditou, tudo o que construiu, estava prestes a desmoronar, mas apenas se ele falasse. Ah, lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo ficou paralisado, os olhos fixos na mulher que parecia ter saído de um pesadelo. O caos ao redor dele desapareceu momentaneamente. O cheiro da fumaça, os gritos apavorados dos convidados, tudo isso foi coberto pelo som da realidade. E ele não conseguia desviar o olhar. A mulher que um dia amou, ou pensou ter esquecido, agora estava de pé, viva, desafiando-o com a presença dela, e o passado começou a se desdobrar, como um papel mal dobrado. Você não pode estar aqui, balbuciou, a voz saindo arrastada, como se um peso enorme estivesse sentado sobre seu peito. Ela sorriu de um jeito amargo, uma expressão que misturava dor e desprezo. E você achou que podia me deixar para trás assim? Ignorar que eu estou viva? Que nosso filho, ela passou um braço ao redor de Rafael, puxando-o para mais perto. Que ele existe? Os olhares se cruzaram. Rafael estava ali, mudo, olhando de uma mãe para um pai que ele nunca conheceu de verdade. A dor nos olhos dele dançava com um tipo de raiva reprimida. A lembrança daquela música assombrava o silêncio e deixava um gosto amargo na boca de cada um. Você me deixou, gritou Ricardo, a memória de anos de distância cortando como uma lâmina. Você sumiu e me deixou com tudo, com isso. Ele gesticulou em direção à celebração, desmoronando ao seu redor. Com essa vida falsa. Sabe o que é falso, Ricardo? A sua memória. Ela levantou a voz, o tom cheio de ferocidade. Você esqueceu quem realmente é. Esqueceu de quem realmente veio. Isso aqui, todo esse dinheiro, é só uma máscara. Nesse momento, o clima quente se tornou insuportável. Os convidados estão em choque. Olhos arregalados, a tensão no ar era palpável. Gritos mais distantes se tornaram ecos de desespero. A cena foi interrompida por um som agudo, vidro se estilhaçando, como se quebrar a realidade fosse uma solução. Ricardo olhou para o lado e viu um dos homens mascarados apontando a arma, com uma expressão que misturava hostilidade e surpresa. O ruído ecoou, e antes que qualquer um pudesse pensar, uma espada de dor acertou a estrutura da festa, quando o homem se virou e disparou. O tiro ecoou como um trovão. Mãe! Rafael gritou, um grito de algo perdido. Ele se jogou na frente dela, a determinação rivalizando com o medo. O tempo parecia parar. Todos na sala congelaram.
A vida fluía lentamente como se ainda não fosse verdadeira. Não! Ricardo se lançou para frente, mas alcançá-los era impossível. Uma onda de pânico brotou na multidão. As pessoas começaram a correr, um mar de gritos e movimento selvagem, mas sem ninguém saber para onde ir. No meio do caos, uma sombra se ergueu novamente. Jonas, o irmão que fugiu, olhava para a cena, com um perigo nos olhos que era quase palpável. Ele tinha a arma em mãos, mas a expressão dele estava confusa entre proteger e atacar. O que, afinal, ele estava fazendo ali? A vida dos dois agora está em suas mãos, Ricardo, ele gritou, a voz cortando o ar, cheio de um veneno que emanava de dentro. Escolha. Após aquelas palavras, algo incrível e inesperado aconteceu. Uma explosão dentro da casa rompeu a tensão, sacudindo as paredes, fazendo objetos voar pelos ares. O chão tremeu sob os pés de todos, e o caos se transformou em um desespero absoluto. O impacto da onda de choque foi palpável. A festa já não existia. O que restava era um campo de escombros, um barril de pólvora. Uma luz ofuscante invadiu o ambiente. E no meio da confusão, uma figura inesperada apareceu. Uma mulher jovem, com cabelos longos e desgrenhados, vestindo um uniforme de segurança. Ela se moveu rapidamente, desarmando um dos homens mascarados com um golpe certeiro, e em um segundo, a inocência da sala se desfez como um sonho quebrado. Quando a poeira assentou, todos estavam aturdidos. A mulher olhou para Ricardo, e um reconhecimento instantâneo passou entre eles. Ela não era uma estranha. Ela era Maia, a irmã desaparecida que ele acreditou. Você perguntou, a voz trêmula, presa entre a incredulidade e a alegria. Ela não respondeu, só ergueu a cabeça, firme, apontando para Jonas e para a mãe de Rafael. As revelações estavam apenas começando. Você não faz ideia do que está acontecendo, Ricardo. A voz dela estava calma, quase serena, como se fosse o único pilar de verdade em meio ao desastre. Este não é o lugar seguro que você pensa que era. Rafael olhou confuso, alternando o olhar entre os adultos. Ele se sentia perdido. Uma peça de um quebra-cabeça que não se encaixava. Ricardo sentiu a adrenalina subir. O que mais poderia acontecer? Quem era realmente Vener? E, mais importante, o que isso significava para Rafael? As alianças estavam mudando, e a verdade estava mais perto do que nunca. Mas, assim como ele se preparava para responder, um som distante começou a aumentar. O barulho de carros se aproximando. Não eram viaturas de polícia para ajudar. Eram outros homens, com armas, preparados para invadir. O que viria a seguir? Quem realmente eram os inimigos? E o segredo que todos guardavam estava prestes a ser exposto mais uma vez. As perguntas fervilhavam na mente de Ricardo, enquanto a sala se tornava um palco de incertezas. A verdade ainda estava oculta nas sombras, e nenhum deles estava a salvo. O barulho dos motores se aproximava, e a tensão na sala era tão palpável que parecia que todos estavam segurando a respiração. O caos da festa ainda reverberava ao redor deles, mas a atenção de Ricardo agora estava totalmente voltada para Maia, sua irmã.
O passado, que ele achava ter enterrado, ressurgiu com uma força avassaladora. Você está viva? A incredulidade misturava-se à esperança. Ao mesmo tempo, o olhar de Maia era sério, sem espaço para fraudes. Não só isso, Ricardo. Você precisa entender. Os homens que vêm aqui, eles não são apenas bandidos comuns. Ela fazia pausas, a ansiedade nas palavras. Eles são parte de algo muito maior. Os motoristas engatilhavam a porta, ansiosos para invadir o que restava da festa. Ricardo sentiu seu coração disparar, uma mistura de medo e urgência. Ele olhou para Rafael, que estava paralisado, observando a cena, e então para a mãe do garoto, que agora parecia elétrica, como se desapertar o passado trouxesse alguma forma de liberdade. Que diabos está acontecendo? A mãe de Rafael perguntou, os olhos dela pulsando entre a preocupação e a raiva. Precisamos sair daqui agora, gritou Jonas, os olhos dele fixos na porta, ansioso com a aproximação dos intrusos. Ele tinha a arma em mãos, um símbolo da impotência fortificada ao longo dos anos. O peso estava insuportável. Tudo o que Ricardo pensou que sabia sobre seu irmão agora flutuava em incertezas. Mas então, um estrondo. A porta explodiu em pedaços e homens entraram, armados e ferozes. O pânico transformou a sala em um campo de batalha. Gritos, arrastões, eram todos como ondas batendo nas rochas. Os convidados, apavorados, corriam em todas as direções. O clamor se intensificava. Ricardo se sentiu encolhido, os músculos tensionados. Era como se o tempo parasse, mas seu instinto de proteção ativou. Ele se jogou em direção a Rafael, apenas para se deparar com algo mais chocante. Pai! A palavra saiu da boca do garoto como uma bala, cortando o ar. Você não sabe a verdade. As revelações se acumularam, e a mulher ao lado de Jonas parecia desmoronar. O que você quer dizer com isso, Rafael? Ela perguntou, a voz tremendo de uma emoção que não era possível esconder. Eles são nossos. Eles são os nossos inimigos. Rafael gritou, os olhos cheios de dor e fúria. Como assim? Ricardo rosnou, tentando reunir os pensamentos confusos. Rafael respirou fundo, a voz dele firme no meio do caos. Aqueles homens trabalham para você. Vejo eles conversando na rua. São seus capangas. Nunca percebeu, pai? Ele olhou para Ricardo, agora com uma mistura de raiva e tristeza, como se tudo o que ele havia acreditado tivesse sido uma ilusão. O mundo pareceu escorregar sob os pés de Ricardo. Os ecos das revelações de Rafael giravam como um furacão. Ele, o milionário, sempre tão distante da dor, tinha se tornado o próprio obscuro que ele desprezava. Os intrusos avançaram, mas todos estavam congelados no momento. No olho do furacão, as peças se moviam em um tabuleiro que Ricardo não entendia. O que mais ele não sabia? O que mais havia oculto sob o brilho da sua vida luxuosa? Vamos, precisamos ir agora! Gritou Maia, fazendo um movimento rápido para puxar Rafael. Espere, você precisa me explicar, implorou Ricardo.
a névoa de choque começando a se desfazer, mas tudo o que ele sentia era um turbilhão. Depois. Primeiro precisamos sair. Maia respondeu, puxando Rafael para perto, olhar determinado. A sala ainda estava em tumulto, e o som das vozes misturadas se tornava ensurdecedor. Ricardo olhou em volta. O que fazer agora? No meio do caos, a incerteza o consumia. Ele estava a um passo de descobrir a verdade, mas os fantasmas do passado voltavam a se erguer. Ele queria gritar, perguntar, mas a dúvida agora pesava mais que a própria força que se aproximava. E assim, sob o céu desmoronando da noite, com as sombras em volta dele, a única certeza que tinha era que nada era como parecia. O futuro estava diante dele, fragmentado e sombrio, esperando para ser desvendado. Ricardo ficou paralisado, os olhos fixos em Maia, sua irmã. O caos ao redor parecia distante, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Os homens armados avançavam, mas a revelação dele ser pai, de Rafael ser seu filho, pairava como uma tempestade no ar. O coração de Ricardo batia forte, a adrenalina corria pelas veias. "Precisamos sair agora!" gritou Maia, puxando Rafael para perto. A urgência na voz dela era contagiante. Ricardo tentou reagir, um instinto de proteção tomando conta dele. Mas uma parte dele ainda estava presa naquela verdade devastadora. "Você é meu pai?" Rafael encarava Ricardo, a confusão e a raiva misturadas no olhar. A cena se transformava, as peças do quebra-cabeça se moldando diante dele. A vida que ele conhecia estava desmoronando. Ricardo abriu a boca, mas as palavras não vinham. Ele queria explicar, queria gritar que nada daquilo era simples, mas as balas podiam chegar a qualquer momento. Ele se virou para Maia, que agora olhava para a porta, preocupada, como se pudesse sentir a aproximação do perigo. Então, com um barulho estrondoso, a porta foi arrombada. Os homens armados entraram, os rostos escondidos sob máscaras, a luz piscando onde antes havia festa. O pânico tomou conta do salão. Gritos, empurrões, pessoas tentando correr em todas as direções. "Rápido!" gritou Jonas, apontando para uma saída no fundo da sala. Mas sua voz estava abafada em meio ao caos. Ricardo puxou Rafael pela mão. "Nós precisamos ir." Mas antes que pudessem se mover, um estrondo ecoou e uma sombra colossal atravessou a sala. Ele disfarçou a mudança brusca no ambiente. Um homem, alto e imponente, avançava, sua presença interrompendo todos os outros sons. Ele não era conhecido, mas o olhar que Ricardo viu naquele rosto fez seu sangue gelar. "Você, Ricardo!" o homem gritou, a voz reverberando como um trovão. "Você é um traidor. Não deveria ter se esquecido de onde veio." Toda a sala parou. O olhar do homem se fixou em Ricardo, e uma onda de reconhecimento atravessou sua mente. Ele se lembrou das histórias sussurradas na infância. O homem à sua frente era Vítor, um antigo aliado da família, alguém que ele acreditava ter deixado para trás. Agora, o rosto dele estava marcado por um ódio profundo.
Você se afastou da sua verdadeira família, da sua verdadeira herança. Vitor continuou, cada palavra como uma facada. E agora precisa pagar por isso, por ignorar tudo o que nós éramos, por se esquecer do que aconteceu. O pânico aprofundou-se. Maia olhou para Ricardo, a expressão dela misturando apreensão e confusão. Rafael estava em silêncio, observando seu pai, como se tentasse decifrar um enigma complexo que envolvia não apenas a verdade, mas a própria vida. Que herança? Ricardo se forçou a perguntar, embora o medo e o desespero o dominassem. O grotesco da revelação parecia prestes a se desfazer, mas Vitor apenas sorria. Um sorriso frio, um eco de tempos passados. Então, como se tudo se desdobrasse em uma explosão de luz, Vitor apontou para Rafael. Ele é o verdadeiro herdeiro. Não bastava você ignorar seu passado, agora pretenderá ignorar sua própria carne? É isso que você quer? As palavras cortaram a sala como uma lâmina, e os murmúrios de chocados cresciam ao redor. O que Ricardo não sabia era que por trás do desejo de poder de Vitor estava uma mentira devastadora. Rafael era mais do que um simples filho. Ele era uma linha direta do que a família dele havia sido. Um legado que não poderia ser expirado. A tensão era insuportável. As facas em cada um adoráveis aos olhares. A multidão estava aninhada em um silêncio tênue. E mesmo os bandidos pareciam apreensivos. O ambiente mudando com a revelação como um terreno que se desmoronava. Você precisa fazer uma escolha agora, Ricardo. Vitor desafiou. Aceite quem você é, ou vá até a morte com suas mentiras e ilusões. Uns segundos blocando cada segundo como uma eternidade. O que ele escolheria? Era a verdade que ele desejava ignorar? Ou o filho que ele tinha à sua frente, que era agora um mistério cercado pela tragédia? Ricardo teve certeza de uma coisa. Tudo mudara de novo, e os laços que ele pensava ter cortado estavam a ponto de se fechar de forma ainda mais dolorosa. As consequências estão ao virar da esquina, e Rê não sabia o que aconteceria a seguir. Ricardo estava paralisado, a mente rodando com as revelações implícitas em cada palavra de Vitor. Ele é o verdadeiro herdeiro. A frase batia como um tambor em sua cabeça. O que significava isso? Pensamentos confusos borbulhavam, mas seu foco estava em Rafael, que agora olhava para ele com a esperança e a tristeza misturadas em seus olhos. Entre gritos e tela arfando, o ambiente ficou pesado. A adrenalina pulsava na sala, e cada segundo parecia se esticar como um elástico prestes a romper. Ricardo queria gritar, queria entender, mas a verdade estava lá, escancarada na frente dele. Você me deixou para trás, Ricardo. Agora é hora de aceitar quem você realmente é. Vitor insistiu, avançando um passo, e os homens armados ao fundo se moviam entre os convidados, que já estavam se espalhando em busca de uma saída. Neste momento catártico, uma figura surgiu do fundo da sala. Uma mulher, alta e decidida, entrou abruptamente, sua presença ressoando como um trovão. Estava vestida de preto, com um olhar que poderia cortar o ar. Era Lara, a advogada de Ricardo, alguém que ele confiava,
Ou assim pensava. Não é ele! Ele não é o herdeiro! Lara gritou, a voz firme, interrompendo a cena que se desenrolava diante dela. O silêncio se instalou como um manto pesado, e todas as atenções estavam voltadas para ela. Do que você está falando? Jonas perguntou, confuso, o olhar fixo na mulher que acabara de entrar. Rafael não é seu filho, Ricardo. Ele é... As palavras se perderam nos ecos da sala, e o pânico tomou conta do ambiente novamente. Vítor parecia prestes a explodir, e os homens armados trocavam olhares nervosos. O mundo de Ricardo estava desmoronando. Rafael, seu filho, seu herdeiro, tudo isso poderia não ser verdade. O garoto estava parado em silêncio, uma tempestade de emoções visível em seu rosto. A incerteza fez seu coração apertar de uma forma que ele não conseguia descrever. Não, isso não pode ser verdade, murmurou Ricardo, quase para si mesmo, enquanto as peças do quebra-cabeça pareciam se embaralhar freneticamente em sua mente. Rafael, o que você sabe? Olhou para o garoto, implorando uma resposta que parecia impossível. Rafael olhou para ele, e em seus olhos havia uma mistura de confusão e indignação. Eu não sei o que está acontecendo. Eu só queria entender. Quem sou eu? E essa pergunta, essa busca por identidade, ressoou no coração de Ricardo. O caos na sala se intensificou. O que estava acontecendo? O que mais ele não sabia? Ele sentiu o chão se abrir abaixo de si, a realidade caindo em pedaços. De repente ecoou um som, uma batida forte e rápida na porta. Todos se viraram, o som reverberando no ambiente onde a tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. A porta foi arrombada novamente, e com uma velocidade fulminante, um grupo de homens entrou. Mas não eram só bandidos. Havia uma figura imponente que se destacava entre eles. Era um homem que Ricardo reconheceu. E não sou só eu que vim. Você e seu legado têm muito a enfrentar. Ela sorriu, e o brilho nos olhos dela era um prenúncio de uma tempestade. O mundo parecia desmoronar. E essa intrusa tinha uma verdadeira chave para a verdade toda. Os últimos fragmentos da vida de Ricardo se recompunham de forma insustentável. Ele se viu cercado por segredos que nem sabia que estavam ali. Quem é você? Gritou Rafael, a voz tremendo. E Lara olhou para o garoto como se quisesse protegê-lo de algo muito maior. Sou o que você nunca soube que era parte de sua vida, Rafael. E a verdade que todas essas pessoas esconderam de você vai mudar tudo. Os olhos de Ricardo se arregalaram. O que mais ele estava prestes a descobrir? A sala estava envolta em um silêncio doloroso, e as peças do quebra-cabeça continuavam mudando, como um quadro impressionista de cores tortas. Ricardo teve a certeza de que tudo o que ele sabia até aquele momento estava prestes a mudar para sempre. E essa verdade poderia ser mais destrutiva do que uma explosão. A nova figura no cenário prometia não só resposta, mas talvez um novo começo ou um fim absoluto. As escolhas eram cruas, e agora
Mais do que nunca, a decisão que tomaria a despeito de tudo o que conhecia era a única saída. Onde isso tudo iria parar? Era um suspense cortante que pulsava no ar. E o futuro estava jogado em jogo, mais uma vez. Ricardo estava paralisado, a mente em um turbilhão de pensamentos. As palavras de Vítor ecoavam na sala, e ele se sentia preso em um pesadelo. Rafael olhava para ele, os olhos cheios de perguntas que ele não sabia responder. O ambiente estava pesado. E ela perguntou, a voz dela quase um sussurro em meio ao caos. O olhar de Lara era firme, determinado, como se soubesse mais do que todos ali. O ar estava carregado de tensão. Então, uma explosão repentina cortou o clima. A janela se estilhaçou, vidro voando em todas as direções. A sala, quase em silêncio, foi invadida por um barulho estrondoso. Gritos, gritos. O pânico tomou conta novamente. Ricardo se lançou para proteger Rafael. A adrenalina corria em suas veias enquanto ele empurrava o garoto para baixo. Como se puderam se esconder do horror que chegava. E nesse momento de caos, a porta se abriu abruptamente. Era uma figura familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Parem! A voz ressoou. Jardim, seu antigo amigo da infância, ou assim pensava, agora estava de pé, cercado por homens com armas. Mas algo estava errado. Algo muito errado. Você não pode estar aqui. Ricardo gaguejou, sua voz saindo entrecortada, a confusão dominando sua mente. O passado que ele acreditava ter enterrado estava de volta. Você está com eles? Jardim sorriu. Um sorriso que não mostrava alegria, mas algo mais sombrio. Claro que sim. Este sempre foi o meu lugar, Ricardo. Você simplesmente não percebeu. Ele olhou para Rafael, os olhos brilhando com uma mistura estranha de nostalgia e desprezo. Você vai se arrepender por ter me deixado para trás, ele continuou. Você acha que pode escapar do seu legado? Esse garoto, ele é apenas o começo. Vítor está certo sobre você. É tudo culpa sua. Ricardo se sentiu desmoronar. A revelação de Jardim atingiu-o com uma força atroz. O amigo que ele conheceu tinha se transformado em um monstro, um traidor. Ele olhou para Rafael, que estava paralisado, tentando processar a avalanche de informações. Rafael, escute, isso não é o que parece. Uma parte de Ricardo gritava para sair daquele pesadelo. Mas Jardim não estava feito. Ele se virou para o grupo de homens armados ao seu redor. Atirem! Usem tudo o que puderem. Não deixem nenhum deles sair. Os olhos de Ricardo quase saltaram. O ambiente virou um campo de batalha instantâneo. Gritos misturavam-se ao estalo das balas. Cercados, eles não tinham para onde correr. O tempo parecia desacelerar, cada movimento ressoando como um eco em sua mente. Ele estava no meio de uma guerra que nunca quis lutar. E, de repente, uma reviravolta ainda mais chocante. O chão tremeu e uma parede se desfez ao redor. A entrada de um novo grupo, armados até os dentes. Ricardo mal conseguiu processar quando viu a líder deles, uma mulher que parecia ter saído de um filme de ação. Era a mãe de Rafael, mas não era apenas isso.
era também a sua ex-esposa Helena. E agora ela olhava para ele com um olhar tão intenso, tão cheio de raiva e dor. Você nunca me deixou escolher, Ricardo. Agora é hora de pagarmos, ela gritou, apontando a arma diretamente para ele. O corpo de Ricardo enrijeceu. O mundo desabou mais uma vez. Não era só uma luta por sobrevivência, mas uma batalha por coisas esquecidas, sentimentos enterrados, e tudo vinha à tona. O passado, aquela vida, agora era um labirinto de mentiras e revelações. E a única certeza que ele tinha era que nenhum deles estava a salvo. Rafael estava em choque. Mãe, sussurrou, confuso, sem saber para quem se virar. A sala estava em chamas, e as emoções estavam prestes a explodir. A verdade estava bem diante deles. Mas ninguém estava preparado para enfrentar as consequências. Esqueça o que você pensou que sabia, Rafael. Helena gritou. A sua vida toda começou com uma mentira. E é hora de descobrir a verdade. O silêncio caiu como um pano sobre a sala, e em torno deles a batalha se desenrolava. A única coisa que parecia certa agora era a incerteza. A seriedade da situação pesava sobre todos, e cada um deles precisava enfrentar o que havia sido escondido por tanto tempo. Ricardo olhou para o filho, a urgência transparecendo em seus olhos, e a única pergunta que não saía da cabeça dele era: o que vem a seguir? O caos se instaurou de uma vez, como um furacão devorando tudo à sua frente. A voz de Helena ecoava. A intensidade do seu olhar era um fogo que queimava, enquanto a sala se transformava em um campo de batalha. Ricardo estava ali, tentando entender a confusão em sua mente, enquanto o mundo ao seu redor parecia em queda livre. Não posso deixar você fazer isso, ele gritou, puxando Rafael para mais perto, sentindo o corpo pequeno do garoto tremendo ao seu lado. O pânico dominou a sala, mas algo dentro de Ricardo se recusava a desistir. A arma de Helena estava à ponta. A pergunta saiu como um suspiro, quase perdido em meio ao turbilhão. Por que você nunca deixou de ser um covarde? Ela gritou com raiva, mas algo em seu olhar começou a quebrar. E agora eles estão armados até os dentes, e você está preso em uma teia de mentiras. Estou aqui para te salvar, para salvarem a verdade. Ricardo se lembrou rapidamente de tudo que havia fugido, os segredos, as traições, o exato momento em que decidiu deixar o passado para trás. Encarando todos os rostos ao seu redor, Vitor, Jardim, Maia e especialmente Rafael, ele sentiu que a verdade estava se aproximando mais do que nunca. Rafael, escute! Ele se virou para o garoto, a urgência nas palavras. Você é mais do que qualquer rótulo. Você tem força, e juntos podemos enfrentar isso. Mas Rafael estava balançando a cabeça, confuso e desesperado, sem entender como tudo tinha virado um pesadelo tão rapidamente. Pai! As palavras do garoto cortaram como lâminas. Quem sou eu se você não sabe quem você é? O nó na garganta de Ricardo se apertou ainda mais. Ele estava à beira de um colapso, mas tudo o que precisava fazer
era dar um passo em direção à verdade. Os olhos de Helena suavizaram. Se você quiser lutar por ele, então você precisa parar de hesitar. É hora de parar de correr. A determinação na voz dela fez com que todos ao redor parassem, em um silêncio quase palpável. Então vamos parar de uma vez por todas, Ricardo exclamou, a adrenalina o empurrando para a frente. Ele se virou para Vitor e Jardim, agora cercando-os como predadores. Eu não sou o que você acha que sou. Fiz escolhas erradas, mas não irei deixar que vocês façam mais vítimas aqui. Com isso, a sala estourou em um frenesi de gritos e passos apressados. Os homens armados estavam se posicionando e no momento em que eles levantaram as armas, um barulho ensurdecedor quebrou as tensões. A polícia finalmente chegando. Vozes gritando instruções. Sirenes ao longe como um hino de esperança. Ricardo sentiu a respiração se prender, enquanto os homens começaram a entrar em pânico, percebendo que estavam cercados. É agora! Vamos! Ele gritou, puxando Rafael pela mão e correndo em direção à saída improvisada que havia se formado. Enquanto eles atravessavam a multidão, Helena o seguia. Você precisa saber a verdade, Rafael. Não há como escapar disso. Mas a expressão de Rafael se iluminou um pouco. Ele olhou para o pai em busca de um sinal de que tudo ficaria bem. E naquele momento, Ricardo percebeu que a única verdade verdadeira era o amor. O amor que crescia em meio ao caos, a vontade de proteger, a possibilidade de redenção. Mas nesse exato instante, tudo desmoronou. Uma explosão repentina cortou o ar. A sala inteira se sacudiu, as luzes piscando e os gritos se tornando um eco distante. Ricardo e Rafael se jogaram no chão por instinto. E enquanto ele procurava por Helena, a sala se fechou em torno deles, como um sonho fugaz. Tudo parou. O mundo desmoronou em poeira e sombras. Ricardo ficou ali, a respiração apressada, enquanto se perdia entre o que era real e o que não era. Mas uma chama de esperança ainda ardia no fundo de seu peito. O que aconteceria agora? O que viria a seguir? Seria suficiente para salvá-los? Neste momento de silêncio, ele fez a única coisa que poderia fazer. Virou-se para a câmera e falou diretamente para você, querido espectador. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmagar o botão like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace. Não espere mais um segundo para compartilhar. Este é o momento de demonstrar seu apoio. E junte-se à nossa comunidade super exclusiva clicando no link no primeiro comentário. O futuro estava incerto, mas a jornada estava apenas começando. E as verdades que ainda precisavam ser reveladas poderiam mudar tudo.